Olá, bem-vindo, aluno EAD, bem-vindo à nossa sala de aula. Estamos aqui nesse contato com vocês um pouquinho presencial. Eu, professora Caroline Mabel, a tutora de vocês no Polo João Pessoa, representando o professor Goberi Rodrigues e também representando a voz da professora tutora Ana Giovana. Todos nós, imbuídos no mesmo propósito de construirmos juntos esse saber dentro da literatura, nos formando e nos tornando professores de língua portuguesa, professores de literatura brasileira, né? É uma construção diária, é uma construção que na verdade não tem fim, não acaba quando você termina o seu curso, não. Na verdade é uma construção diária, sermos professores todos os dias, aprendermos com o nosso aluno todos os dias. Então se sintam abraçados. Desde o início a gente já disse isso na plataforma, vocês são muito bem-vindos, vocês são abraçados por todos nós e a ideia é estreitar um pouquinho os laços a partir de agora. Pessoal, a ideia aqui não é fazer uma aula exaustiva, cansativa, nada disso, até porque nós vamos já na quinta semana e eu vou fazer retomadas rápidas das semanas que passaram, até chegar nessa em que a gente está agora. Então eu fiz um esquema para facilitar aqui e eu vou olhar para ele, peço permissão para isso, para que eu possa trazer esse conhecimento para vocês. Na primeira semana, o título era Como Ler os Escritos Coloniais. E o aluno, ele já deve saber que nessa primeira semana o que foi trabalhado. Os escritos coloniais, eles são vistos a partir de duas abordagens. Quais são elas mesmo? Uma é aquela tradicional, é aquela que o livro didático traz, né, que a maioria dos professores vai abordar em sala de aula realmente, que é a visão que entende que o período quinhentista não foi exatamente uma literatura, porque foi um período de literatura ou de escrito informativo com alguma manifestação literária. Então, teóricos como José Aderaldo Castelo, Afrânio Peixoto e Antônio Cândido, eles compreendem sob essa perspectiva. E os livros didáticos, a maior parte deles vai caminhar por esse viés também. Não podemos falar ainda em literatura. Mas ocorre um problema, não é, aluno? Ocorre um problema. O problema é que ao olhar para os escritos coloniais lá, século XVI, a partir dessa perspectiva de o que é literatura e o que não é literatura, é um tanto injusto, porque são categorias que vão aparecer lá no século XIX, finalzinho do século XVIII, período pós-iluminista, e aí você trazer categorias como é ficção, né? E o prazer estético dos textos, e trazer isso para o século XVI, como eu disse, é no mínimo injusto. É por isso que surge uma outra abordagem, uma abordagem que vem trazer uma luz sobre o tema, vem dar um passo a mais, um passo que ainda não tem sido dado. E aí, teóricos como João Adolfo Hansen, Alcir Pécora e o próprio Ivan Teixeira são teóricos que vão trabalhar nessa perspectiva, que vão dizer o seguinte: olha, não é possível tomar as categorias literárias contemporâneas de ficção e prazer estético para ler os escritos coloniais. Precisamos lê-los a partir de outro óculos, de outro binóculo. Vamos pegar outro instrumento, outros instrumentos para ler esses textos. Que instrumentos seriam esses? Olhar esses textos a partir dos aspectos. Você lembra? Aspectos retóricos, teológicos e políticos. E a gente vai falar isso agora também na segunda semana de uma maneira ainda mais clara. Porque na segunda semana, adiantando o nosso percurso, o aluno já vai procurar colocar na prática ou ver na prática essas duas abordagens. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o texto da certidão de nascimento do Brasil, um texto realmente importantíssimo. Ocorre que a Carta de Caminha ela é vista por uma abordagem tradicional, na maior parte das vezes tradicional. Então vejam bem, existe um olhar idealizador da crítica a respeito da Carta de Caminha. José Aderaldo Castelo, por exemplo, privilegia na carta o seu suposto valor literário, imaginação criativa, manifestações criadoras, veio de literatura narrativa, tudo entre aspas, né? Porque a gente vê que
que eles estão procurando ver essas coisas dentro da carta. E os próprios LDs, os livros didáticos, eles falam de um espírito ufanista presente na Carta de Caminha, ou seja, apontam naquele escrito uma postura de exaltação da terra. Aí fica a pergunta para você, para mim, será? Será que já existia essa postura? Será que Caminha pensou nisso? Será que era a intenção daquela carta? Fica a pergunta para nós. Porque, nesse sentido, a literatura fica sendo vista pelo viés da evolução da temática nacional, que iria de um sentimento nativista até chegar a um sentimento nacionalista. Então, seria realmente, nessa perspectiva, uma questão de evolução. O que não cabe muito aqui. É você trazer uma roupa que não vai caber, ou um óculos embaçado que não vai dar para ver realmente. Na abordagem que traz a nova luz sobre o assunto, que é esse passo a mais que a gente já falou, e que você, aluno IFPB, está tendo acesso a isso. Então, veja bem, os elementos retóricos, teológicos e políticos aparecem na Carta de Caminha em que medida? O material detalha bem, aqui é só uma pincelada de retomada mesmo. Questão dos aspectos retóricos, por exemplo, pensar no gênero da carta, gênero epistolar. Como era escrito esse gênero mesmo? Qual era a estrutura desse gênero? Vinha uma saudação, em seguida a busca de benevolência do destinatário, a narração propriamente dita, e aí por diante o material fala bem direitinho desses aspectos. Isso é a estrutura, os aspectos retóricos do texto. Em relação aos elementos teológicos, o que poderíamos citar? A própria questão, a referência ao nativo, o índio que aparece praticamente como o Adão antes da queda, o Adão inocente, e as índias que aparecem naquela carta como mulheres que mostravam suas vergonhas, mas não tinham vergonha nenhuma, não parecia pecado aquilo, de fato não era pecado para o índio mostrar suas vergonhas. Então ali a gente vê uma certa visão até mesmo do paraíso. Então aspectos teológicos postos ali dentre tantos. E aspectos políticos, que elementos políticos poderíamos ver? O próprio projeto expansionista da coroa portuguesa. Na carta, você leu, né? Você leu a carta e você viu que Caminha diz ao rei, na carta, que o rei era o destinatário, o rei de Portugal, e ele diz que o projeto daquele povo era a expansão da fé, do cristianismo, da fé católica. Mas nós sabemos, não é, criticamente, que o projeto ia além disso, né? Havia um outro cunho, um cunho político, econômico posto ali também. Então, olhar a carta de Caminha sobre esses vieses é uma outra perspectiva. É uma perspectiva que se encaixa muito mais, concorda comigo? Em relação ainda a semana 2, você também leu o relato do piloto anônimo, que é um texto que você deve conhecer, um texto curtinho, interessante entender que ele foi escrito, foi descoberto muito rápido, apenas 6 anos após ter sido escrito, já a Carta de Caminha foi descoberta 3 séculos depois, e também você deve ter o entendimento em que eles se aproximam, coincidem, em que se diferenciam, isso os materiais também mostram para nós. Vamos agora para a terceira semana. Nessa também serei rápida, porque os escritos de José de Anchieta vocês leram bem, inclusive fizeram um texto pequeno, né, dissertativo a respeito dos autos e do cunho pedagógico, moralizante, catequético dos autos de José de Anchieta. O que é importante a gente entender? Que Anchieta escreveu cartas, poemas, autos e até mesmo uma gramática tupi, né? Muito importante, porque Anchieta, como jesuíta, queria tanto se aproximar, queria tanto levar essa catequese, que ele aprendeu a língua, né? Inclusive escreveu mesmo essa gramática na língua dos indígenas. Então, vamos continuar aqui. Veja aqui, importante o aluno perceber a inspiração de Anchieta no teatro de Gil Vicente, os textos falam sobre isso, em que medida se inspirou,
em que medida se diferenciou. Falar também, entender, né, o objetivo catequético dos índios e de instrução dos colonos, porque os colonos também não foram deixados de lado. Havia também a ideia de instruir os colonos. E interessantíssimo esse ponto, a união dos temas. A união de temas e de personagens indígenas e europeus. Olha que interessante. Na ideia, na intenção de se achegar ao índio, ao nativo, o que é que Anchieta fez? Muito sabiamente, ele começou a trazer para os textos os deuses indígenas, os temas indígenas, as danças indígenas, a cultura indígena misturada à cultura europeia. Assim ele agradava tanto os indígenas quanto os europeus, e assim ele se aproximava do indígena. É isso também, é uma atitude muito sábia, né? E eu fiquei até pensando, uma atitude também que nós como professores muitas vezes temos com os nossos alunos, né? Não são os nossos valores, mas nós nos apropriamos daqueles valores para chegar no universo do nosso aluno. É isso que fazemos também. Então, na ideia de trazê-los para perto de nós, e foi isso que a Anchieta fez nos seus aulas. Vocês apontaram bem isso nos comentários. Avançando um pouquinho, na semana 4, a gente trabalhou os cronistas do quinhentismo brasileiro, século XVI. Então, ali, a gente vê inúmeros europeus, né? Cronistas, portugueses, espanhóis, franceses, alemães, que vão falar da terra brasileira, vão falar do índio brasileiro, cada um à sua maneira. Então, a gente vai ter Pero Lopes de Souza, Pero de Magalhães Gândavo, Hans Staden, o alemão, né? Esse aqui, muito interessante, desperta muita curiosidade, porque Staden foi prisioneiro dos índios tupinambás e foi ameaçado de morte. Quase morria no ritual antropofágico. Então, os escritos dele refletem algumas coisas que os de outros, né, que não passaram por isso, logicamente, não refletiram. Então se diferencia muito e causa uma curiosidade os escritos desse alemão. Mas cada um à sua maneira vai tratar, né? Tratar sobre o Brasil, viagens, diários de navegação. E o material vai mostrar isso bem direitinho, vai discriminar bem direitinho em relação aos escritos desses cronistas. É mais mesmo uma leitura informativa que o aluno deve fazer e deve aprender. Mas eu queria destacar aqui, qual a importância de se estudar os cronistas do século XVI? O material aponta 3 aspectos e eu quero destacar aqui. Primeiro, esses escritos representam o que era a produção escrita de uma época voltada naturalmente ao aspecto descritivo da terra e seus habitantes, porém marcada por uma visão de mundo própria, do interesse de seus países e religiões. Uma visão de mundo própria de seus países, de seus interesses, mais uma vez manter aguçado o espírito crítico e saber que ali, ao visitar a terra, havia sempre uma intenção posta por trás. E cada um à sua maneira levava ali, né, a sua intenção, a sua religião, os seus propósitos. Segunda coisa, essa significativa demais. Em um processo de continuidades e rupturas, os cronistas foram revisitados ao longo da história literária brasileira, fornecendo bases temáticas para escritores românticos e modernistas, por exemplo. Ao longo da história, né, os cronistas lá do século XVI foram sendo revisitados. Agora, no romantismo e no modernismo, isso acontece de uma maneira diferente. Isso vocês vão perceber ainda mais quando estudarem romantismo e mais tarde modernismo. No romantismo, aí sim se desenha esse espírito mais ufanista, essa exaltação da pátria, vocês vão perceber bem, esse resgate para levantar. E no modernismo há também um resgate, mas uma intenção também crítica posta, mas não deixa de existir o desejo de construir um ideal de nacionalidade, mas diferente do que acontece no romantismo. Então, vejam a importância desses escritos que ficam sendo revisitados. Por que será? Não é tão difícil compreender, né? Ali se começa a nossa história, ali é nossa origem, e voltar à origem, né? É o que a gente acaba sempre fazendo, retorno à origem, o tempo todo, retorno à origem.
E aí a gente chega ao terceiro ponto, que tem a ver justamente com isso. De acordo com José Aderaldo Castelo, a chamada literatura informativa sobre a Terra é indispensável ao conhecimento geral do Brasil e deve ser considerada como um capítulo importante de nossa história cultural, em particular de nossa história literária. Indispensável. E eu mesma, ao ler aquele material, ao me deparar novamente, algumas coisas novas para mim, eu fiquei vendo, né, a importância de nós nos descobrirmos. Esse primeiro habitante, o índio, de onde nós viemos, né? Pensar sobre isso é muito interessante. Pensar a nossa própria história, vai além da literatura, né? Vamos lá. Avançando um pouquinho mais e já quase fechando o vídeo, vamos falar da semana atual. O aluno percebeu que essas semanas anteriores formaram a unidade 1. E a partir dessa semana que a gente finaliza amanhã, que é segunda-feira, amanhã é segunda-feira, dia 22, aí sim a gente vai fechar, né? Aliás, começar, né? Me desculpem, na verdade, a gente vai continuar essa unidade 2 que iniciou na semana passada. Então vejam aqui. Nessa semana vocês estão vendo a prosopopeia de Bento Teixeira. Então vamos ver aqui. A prosopopeia é muito importante. Normalmente ela aparece no livro didático somente para dizer uma coisa. Ela foi a obra inaugural do Barroco brasileiro, ela é o marco do Barroco brasileiro e normalmente fica só nisso. Foi escrita em 1601 e só. E o que a gente vê no material? Você percebeu também. A tradição crítica parece não ser muito justa com o texto de Bento Teixeira. Via de regra, a obra dele é acusada de ter pouco valor estético e o autor é considerado um mero imitador de Camões. Então, eu tenho pesquisado até mesmo na internet para ver como é que aparece nos sites de busca e tal, e quase não aparece nada sobre Bento Teixeira, sobre a obra dele de fato. Os LDs, os livros didáticos, citam geralmente de passagem, mas não se detém na obra de Bento Teixeira. Vejam bem, Domingos Carvalho da Silva, Massoud Moisés e Alfredo Bose, só para citar alguns autores, tecem comentários de certa forma depreciativos ou de pouca importância ao livro de Bento Teixeira. Mas aí Marques Júnior vai dizer: é muito comum nos depararmos com afirmações de pouco valor do poema, mas sem qualquer aprofundamento da leitura do texto. Às vezes, temos a sensação de que o poema não foi lido e muito do que se diz é apenas repetição sem senso crítico. Nesse sentido, aí vem Ivan Teixeira. O material traz a fala de Ivan Teixeira, bem interessante. E aí ele vai colocar para nós, o texto vai colocar para nós duas perspectivas importantes da gente perceber. Nos despindo desse preconceito de colocar a obra de Bento Teixeira como menor, de não dar oportunidade a esse texto de ser conhecido, de ser descoberto, redescoberto. Então a gente vai perceber a presença de dois discursos muito interessantes dentro de Prosopopeia: os discursos colonial e renascentista. É um texto de transição entre o quinhentismo e o seiscentismo, ou quinhentismo e barroco. E em que medida há esse discurso colonial? Na presença do elemento cristão, associado ao processo de colonização brasileira, e também na interpretação teológica do mundo. Nisso há essa presença do discurso colonial. Em que medida há um discurso renascentista na obra? Principalmente nas referências mitológicas e na própria escolha do gênero, o gênero épico. Interessante perceber que na obra Prosopopeia que você leu, eu acredito que você leu, a gente vê a coexistência dos dois discursos, que não são excludentes. É interessante perceber isso, eles não se excluem, eles se complementam no texto. A gente sabe que o texto não tem uma linguagem fácil, mas nós precisamos enfrentar esses tipos de texto. É normal termos dificuldades. Foi um texto escrito em 1601, é normal a dificuldade, mas é preciso ler. Estamos nos formando professores, não é isso? Precisamos ter contato com esses textos. Então vamos ver aqui a colocação de Ivan Teixeira.
A participação dos deuses não apenas emoldura a matéria histórica, a mitologia, né, ele está se referindo, como também lhe oferece o próprio narrador, o que eleva o texto a consideráveis níveis de complexidade semântica, muito acima do que tem suposto a média das poucas leituras que se fizeram dele. A crítica à própria crítica. Ivan Teixeira está criticando aqui os próprios críticos que não conseguiram ou não foram capazes até de olhar, de dar um novo olhar sobre esse texto, para descobrir essa complexidade semântica apontada por ele. Além desses dois discursos, quais são mesmo? O colonial e renascentista, que coexistem no texto Prosopopeia, no poema dele. A gente vê também a influência camoniana na estrutura textual, a gente está falando aqui de forma. Então, na forma textual, quais as semelhanças? Você viu no material as estrofes com 8 versos decassílabos, semelhança, com os Lusíadas lá de Camões, e o esquema de rimas alternadas e emparelhadas, ABA, BAB e CC. Isso foi inspiração que Bento Teixeira tomou realmente lá dos Lusíadas de Camões. Algumas diferenças. Camões fez 10 cantos, o Teixeira fez só um. Camões fez cantos com 1.102 estrofes no total. Teixeira fez um canto com 94 estrofes, diferenças. Mas o que a gente pode guardar de informação? O poema épico de Bento Teixeira tem sim o seu valor, principalmente se lido na perspectiva própria do seu tempo. O que a gente já tem percebido, você tem percebido comigo com certeza, que é preciso ler a partir do instrumento adequado para essa leitura, não é isso? É injusto às vezes você tomar categorias posteriores e querer trazer para ler algo de um tempo muito atrás, né? De muito antes. Então vejam bem, se lida na perspectiva própria de seu tempo, aí se encontra assim o valor de Prosopopeia. Interessante notar ainda como importante essa mescla de cristianismo e de renascimento, a contradição que inclusive vai existir no barroco, essa dualidade que vai existir no homem barroco, que se manifesta nos escritos daquela época, essa mescla, né, ela vai coexistir e ela traz uma riqueza grande a essa obra nesse sentido. A questão da imitação aos Lusíadas de Camões era o procedimento comum à época. A obra dele foi publicada antes, né, em 1572, e o processo imitativo, principalmente de uma obra como os Lusíadas, era o procedimento comum. Hoje a gente ainda se inspira, né? Não há nada novo debaixo do sol, eu acho que essa frase é muito certa. A gente se inspira muito em outros, alguém que já fez, e a gente abre um novo caminho a partir do caminho do outro, e assim por diante. Importante lembrar das referências mitológicas muito interessantes que acontecem na obra, e também compreender que o enredo ele foi criado a partir de uma deixa de Camões, mas que não ficou só na imitação. Então a gente vê muitos críticos, eles chamam inclusive a obra Prosopopeia de poemeto épico de Teixeira. Poemeto não só no sentido de pequena extensão, como eles querem dizer que chamam por causa disso, mas até no sentido depreciativo mesmo, talvez de diminuir uma obra, mas diminuí-la porque está usando o óculos errado, né? Os olhos estão embaçados. Vamos olhar com os olhos corretos. Vamos olhar da maneira que essa obra deve ser olhada, como obra própria daquele tempo, ok? Espero que essa aula tenha sido útil para você, nosso aluno, e espero que em breve a gente se encontre para crescermos juntos. Espero também que vocês fiquem bem à vontade para comentar aqui e também lá na plataforma, no nosso encontro, o professor Goberi está disponível, eu estou disponível, a professora Ana Giovana, disponível para crescimento mútuo, ok? Até o próximo vídeo.